Antes da história ser escrita, a Terra já era controlada muito antes dos Anunnaki. Algo observava este planeta. Esta é uma história para dormir, narrada de forma calma, baseada em textos antigos e no período que foi apagado da história humana. Para compreender isso, precisamos voltar a um tempo onde nem mesmo os deuses eram os primeiros. Preparem-se, porque vamos viajar para um tempo tão remoto que desafia nossa imaginação. A teoria dos antigos astronautas, popularizada por Zecharia Sitchin, sugere que os Anunnaki chegaram à Terra há cerca de 450 mil anos. Eles precisavam de ouro para salvar a atmosfera de seu planeta natal, Nibiru. Para isso, criaram o Homo sapiens, uma raça trabalhadora, misturando seu próprio DNA com o dos hominídeos primitivos que já viviam aqui. Essa é a história que muitos de nós conhecemos e debatemos, mas ela realmente começa aí? Alguns pesquisadores e teóricos alternativos acreditam que não. Eles apontam para anomalias e evidências que simplesmente não se encaixam na linha do tempo dos Anunnaki. Estamos falando de artefatos fora de lugar. Estruturas megalíticas que parecem ser milhões de anos mais velhas do que se pensava. E mitos de criação de culturas ainda mais antigas que os sumérios, que falam de deuses primordiais, seres de energia ou entidades que moldaram o mundo antes da chegada dos deuses do céu. Quem eram essas entidades? Seriam os grandes antigos mencionados em várias tradições esotéricas. Talvez fossem seres interdimensionais, que não precisavam de naves espaciais para viajar, mas simplesmente existiam em um plano diferente, interagindo com o nosso. Pense nisso. Se os Anunnaki eram seres físicos, de carne e osso, que precisavam de recursos como o ouro, talvez eles não tenham sido os primeiros a perceber o potencial da Terra. Talvez eles tenham encontrado um planeta que já tinha um dono. Vamos analisar algumas pistas. Peguemos, por exemplo, as esferas de Klerksdorp, na África do Sul. São pequenas esferas metálicas encontradas em depósitos minerais datados de quase 3 bilhões de anos. Sim, você ouviu certo. Bilhões. Elas têm sulcos perfeitamente entalhados em seu equador. A geologia oficial diz que são concreções naturais. Mas como explicar a precisão e a consistência dessas marcas? Seriam resquícios de uma tecnologia incompreensivelmente antiga, de uma civilização que existiu muito antes dos dinossauros, quanto mais dos Anunnaki. E o que dizer das lendas sobre a Terra Oca ou civilizações intraterrenas? Muitas culturas antigas, dos gregos aos nórdicos, e até mesmo tribos nativas americanas, falam de um mundo subterrâneo, habitado por seres avançados. Seriam esses os governantes originais da Terra? Uma civilização que evoluiu aqui mesmo, no interior do planeta, e que via os habitantes da superfície, e talvez até os visitantes Anunnaki, como meros intrusos em seu domínio. A mitologia grega, por exemplo, fala dos titãs, que governaram antes dos deuses do Olimpo. Os titãs eram personificações de forças primordiais da natureza. Urano, o céu, e Gaia, a Terra, deram origem a esses seres poderosos. Só depois veio a geração de Zeus e seus irmãos, que se assemelham mais aos Anunnaki, deuses com personalidades muito humanas, cheios de paixões, ciúmes e sede de poder. Será que essa transição mitológica da era dos titãs para a era dos olimpianos é uma alegoria para a mudança de controle na Terra? Uma força primordial e natural, sendo suplantada por uma força interventora e tecnológica. Outra teoria fascinante vem de textos gnósticos, como os encontrados em Nag Hammadi. Esses escritos antigos falam de uma entidade chamada Demiurgo, ou Yaldabaoth, um ser imperfeito que criou o mundo material e aprisionou a centelha divina dentro dos seres humanos. Segundo os gnósticos, este Demiurgo não era o Deus verdadeiro e supremo, mas um governante menor, um arconte que mantinha a humanidade na ignorância. E o mais interessante, eles descrevem os arcontes como seres não físicos, quase como parasitas energéticos. Poderiam esses arcontes ser os controladores originais da Terra, que se alimentavam da energia gerada pelo sofrimento e pela ignorância, muito antes de Enki e Enlil aparecerem em cena? Isso nos leva a uma pergunta perturbadora.
E se a chegada dos Anunnaki não foi uma invasão, mas uma disputa de território? E se eles chegaram aqui e encontraram o planeta já ocupado por essas forças mais antigas? Talvez a criação do Homo sapiens não tenha sido apenas para ter mão de obra, mas também uma jogada estratégica nessa guerra cósmica invisível, ao nos dar uma porção de sua consciência divina. Os Anunnaki talvez estivessem tentando nos libertar do controle desses arcontes primordiais, ou talvez estivessem apenas criando um novo tipo de gado para seus próprios propósitos. Pensem nos mitos da criação. A serpente no Jardim do Éden, que oferece o conhecimento, é frequentemente associada a Enki, o Anunnaki cientista, que simpatizava com a humanidade. Mas quem era o deus que proibia o conhecimento? Seria Enlil, o comandante Anunnaki mais severo? Ou seria uma representação do demiurgo gnóstico, a força controladora mais antiga, que queria nos manter na escuridão? A história se torna uma complexa teia de alianças e traições cósmicas, com a humanidade no meio do fogo cruzado. Essas entidades Peahar, Anunnaki, poderiam ser a razão pela qual nosso planeta é tão único e, ao mesmo tempo, palco de tanto conflito. Talvez a Terra não seja apenas uma rocha rica em minerais, mas um prêmio espiritual, um centro de energia vital cobiçado por diferentes facções cósmicas. Há eras, nós, com nossa capacidade de sentir, criar e gerar emoções intensas, seríamos a chave para controlar essa energia. Essa ideia reformula tudo o que pensamos saber. A luta não seria apenas sobre ouro, mas sobre almas. Não sobre controle físico, mas sobre controle da consciência. Os Anunnaki, com suas cidades, suas regras e sua tecnologia, podem ter sido apenas os mais recentes em uma longa linhagem de controladores. Eles impuseram uma nova ordem, mas a ordem antiga, mais sutil e talvez mais poderosa, nunca desapareceu completamente. Ela pode estar à espreita, nas sombras da nossa psique, nas estruturas invisíveis de poder que governam nosso mundo, esperando a oportunidade de reafirmar seu domínio. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas e pensar nos Anunnaki, lembre-se, a história pode ser muito, muito mais antiga. Talvez os verdadeiros senhores da Terra nunca tenham precisado de naves para chegar aqui, porque eles sempre estiveram aqui, tecendo os fios do nosso destino em um plano que mal começamos a compreender. O que você acha? Quem realmente estava no controle antes dos sumérios registrarem a chegada de seus deuses? Deixe sua teoria nos comentários. Vamos explorar juntos essa fronteira final do conhecimento. Se você gostou dessa viagem profunda, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para não perder nossas próximas investigações. Obrigado por assistir e até a próxima.